a destruição de Sodoma e Gomorra, menos o grito do pecado, e o juízo em chamas na vasta planície do Jordão, onde o verde era abundante, e as águas fluíam como sangue nas veias de um corpo vivo, erguiam-se duas cidades esplêndidas, Sodoma e Gomorra. Suas ruas eram pavimentadas com riqueza, seus palácios resplandeciam com luxo, e seus moradores viviam como se fossem deuses em carne. Nara, exceto o temor a Deus, a corrupção não estava apenas nos atos, mas nos corações. O pecado ali não era um erro escondido, mas uma celebração pública. Os homens e mulheres se entregavam à luxúria, à violência, à injustiça e à idolatria com naturalidade assustadora. As leis eram distorcidas, a moralidade era zombada, o clamor subia aos céus, gritos de inocentes, gemidos de vítimas, sussurros de depravação, e Deus ouviu. Abraão, servo do Senhor, vivia próximo dali. Ele recebera 3 visitantes celestiais em forma humana. Um deles era o próprio Senhor, que revelou seu plano. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e o seu pecado tão grave, que descerei para ver se o que fizeram corresponde ao clamor que chegou até mim. Diante disso, Abraão intercedeu, temendo pela vida de seu sobrinho Ló, que habitava em Sodoma. Começou um diálogo angustiante com Deus. Se houver 50 justos, destruirás a cidade? E se forem 45, 40, 30, 20, 10? Deus, justo e misericordioso, prometeu que pouparia as cidades por causa de 10 justos. Mas nem 10 foram encontrados. 2 anjos foram enviados a Sodoma, Ao e Tardessar. Chegaram à cidade e foram acolhidos por Ló, que insistiu para que passassem a noite em sua casa. Mas a maldade dos sodomitas não tinha limites. Homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram: traga-os para fora para que os conheçamos. Uma expressão clara de desejo sexual violento. Ló tentou apaziguar, oferecendo até mesmo suas filhas virgens, um ato desesperado, porém questionável. Os homens zombaram dele, ameaçaram nu e tentaram arrombar a porta. Então os anjos revelaram sua verdadeira natureza, cegando os agressores com uma luz divina tão intensa que tropeçavam uns nos outros, em frenesi de ódio e desejo. Os anjos disseram a Ló: toma tua mulher e tuas filhas, e sai imediatamente. Destruiremos esta cidade, pois o clamor chegou aos céus, e o Senhor nos enviou para isso. Ainda hesitante, Ló foi agarrado pela mão pelos anjos, junto com sua família, e levado para fora da cidade. Eles receberam uma ordem firme: fujam por suas vidas, não olhem para trás, nem parem em lugar algum da planície. Fugi para os montes. E então, o céu se abriu, chamas começaram a cair, como gotas de fúria divina. Fogo e enxofre desceram sobre Sodoma e Gomorra. As casas ruíram em chamas. Os gritos da população ecoaram entre os vales. Crianças, idosos, reis e prostitutas, todos foram consumidos. O calor era tão intenso que o ar parecia gritar. Ei, a esposa do Ló, em um último olhar de saudade, desobedeceu. Ela olhou para trás. Num instante, seu corpo foi petrificado, transformado numa estátua de sal, como símbolo eterno de apego ao pecado. As cidades foram varridas do mapa. Nada restou, nem muralhas, nem árvores, nem rios, apenas fumaça e silêncio. O vale outrora fértil tornou-se um deserto morto, amaldiçoado, onde nem a vida ousa germinar. Essa destruição não foi apenas física, menos foi espiritual. Foi a ira divina, respondendo ao limite da corrupção humana. Sodoma e Gomorra tornaram-se arquétipos do juízo, lembradas por séculos como cidades que desafiaram a santidade e colheram fogo. Até hoje, quando se fala em pecado de Sodoma, não se refere apenas à imoralidade sexual, mas à arrogância, ao desprezo pelos pobres, à injustiça institucionalizada. O profeta Ezequiel revelou que os pecados de Sodoma incluíam orgulho, fartura de pão e negligência com os necessitados. E o aviso continua válido. Jesus, ao pregar, declarou: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não ouvir minha palavra. Se nem mesmo a encarnação do Filho de Deus tocasse os corações,
o juízo seria ainda mais severo. Sodoma arde, até hoje, nas páginas da Bíblia, como uma tocha de advertência, uma lembrança de que Deus é amor, mas também é justiça, que sua paciência tem limites, que o clamor dos inocentes não fica sem resposta. Aqueles que vivem como se Deus não existisse, ou como se ele não se importasse, devem olhar para as cinzas de Sodoma e Gomorra e tremer, pois o mesmo fogo que caiu do céu continua reservado para o juízo final. Quando os céus se enrolarem como um pergaminho e a terra for consumida em fogo, que essa história sirva de alerta menos e esperança, pois mesmo nas trevas mais densas, Deus estendeu a mão para Ló, e ainda hoje, ele estende a mão para todo aquele que, em meio à perversão do mundo, deseja fugir e encontrar refúgio na montanha. Sodoma caiu, mas você ainda pode se levantar.